O galo de noite cantou, toda a gente quis ver o que aconteceu. Nervoso o galinho respondeu: pá, 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 a galinha morreu. Pá, 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 o galo tem saudade da galinha caritão. Pá, 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 pá. O Brasil entra nos anos 20, ainda sob o impacto de suas primeiras greves gerais. Nas praias de Niterói, operários, intelectuais e líderes anarquistas fundam em março de 22 o Partido Comunista do Brasil. Arthur Bernardes é eleito presidente da República. As altas patentes do Exército dão suporte ao novo governo, mas inconformados, os tenentes lutam por reformas na Constituição. A crise marcha pelas ruas em ritmo acelerado. A insatisfação fermenta nos quartéis. Mas tudo está ligado à agonia da chamada República Oligárquica, onde a representação política era inteiramente falseada. Tudo isso culminou no episódio de 1922, manifestação de descontentamento violenta, ardorosa e heróica, evidentemente. Em julho de 22, militares do Forte de Copacabana se rebelam. O governo é rápido e duro. Manda bombardear o forte. Dos quase 300 rebeldes, 18 saem às ruas numa marcha suicida pela Avenida Atlântica. Apesar da derrota, floresce a semente do movimento tenentista. Um dos oficiais revoltosos não participou do levante de Copacabana. Luiz Carlos Prestes estava preso a uma cama com tifo. Vitimado pela repressão promovida por seus superiores, Prestes é enviado a Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, para supervisionar a construção de quartéis. Prestes era um homem de um prestígio militar extraordinário, por ter sido um aluno brilhante da escola militar, admiradíssimo por todos os seus contemporâneos, e capitão jovem. Prestes foi capitão com 20 e poucos anos, me parece que aos 23 anos, capitão de engenharia, oficial brilhante, com uma carreira brilhante. O comandante não desconfiava absolutamente de mim, porque eu era disciplinador terrível, era um Caxias, né? Dentro da unidade e disciplinado, de maneira que ele tinha inteira confiança em mim. Eu disse: aqui na companhia ninguém conspira. Eu somente terei ligações aí com os conspiradores e vou informando a vocês qual é o andamento do acontecimento, né? Pouco a pouco informarei, né? A conspiração tenentista não mais se resume às areias de Copacabana. 2 anos mais tarde, em 5 de julho de 1924, São Paulo se transforma na mais nova trincheira de luta contra o presidente Arthur Bernardes. Sob a liderança do comandante Miguel Costa, os revoltosos tomam a cidade, mas são rapidamente cercados pelos legalistas. São Paulo é castigada por fortes bombardeios. Desde o dia 9 de julho até o dia 27 para 28 de julho, mais de 100 mil homens sitiaram São Paulo. São Paulo parecia, à noite, quem olhasse dos morros, São Paulo parecia um bolo de aniversário cheio de velhinhas, que eram os incêndios de São Paulo, né? Então, na noite de 27 para 28, em virtude de ser impossível continuar resistindo aqui dentro, embora a população fosse favorável ao movimento, os revolucionários resolveram se retirar.
e se retiraram tão calmamente, com uma retirada tão bonita, tão bem feita, que só no dia seguinte o governo ficou sabendo que a cidade estava vazia. Os paulistas perseguidos por tropas do governo marcham para o oeste do Paraná. São várias colunas de soldados amotinados. A coluna Fênix, a coluna Invicta, a coluna da Morte. No sul, o jovem capitão Prestes toma o quartel de Santo Ângelo e reúne mais de 1000 homens na coluna gaúcha, a coluna da Esperança, como o povo a apelidou. Seu destino nunca mais seria o mesmo. Vejo não mais ser possível resistir às intolerâncias dos nossos governantes. Levado por esta situação e pela aflição que sinto sufocar nossa gente, eu já não posso mais me calar. Preparem-se para enfrentar as duras consequências em face da atitude que terei de tomar. Afinal, foi a senhora que me educou dentro desses rígidos padrões morais e cultivou em mim a aversão a qualquer tipo de injustiça. Abraços, Luiz Carlos Prestes. Depois de sucessivas derrotas em São Paulo, Miguel Costa estaciona suas tropas em Foz do Iguaçu. Prestes rompe o cerco no Rio Grande do Sul e se junta aos paulistas. Quando eu cheguei a Foz do Iguaçu, e só se falava, o único plano era retirar, abandonar o território nacional e passar para a Argentina. Aí eu me exaltei, né? Eu disse que não podia absolutamente aceitar porque a minha coluna estava vitoriosa. Chegava lá vitoriosa para se unir com a coluna de São Paulo, né? E que não aceitava a derrota e passar para o estrangeiro nessas condições, porque eu não tinha nem como dirigir meus soldados vitoriosos e convidá-los para ir para o estrangeiro, né? Então o velho percebeu que, né, não era conveniente deixar gaúchos e paulistas separados. E fez como nós fazemos com um baralho, embaralhou todos, né? E constituiu uma nova organização da coluna, que ficou da seguinte forma organizada. Ele continuava como comandante em chefe, depois vinha um Estado-Maior. O Luiz Carlos Prestes era o chefe do Estado-Maior, o Juarez estava o subchefe, e 4 destacamentos comandados respectivamente por João Alberto, Siqueira Campos, Djalma Dutra e Cordeiro de Faria. Marchando, engrossaremos a coluna. A guerra no Brasil, qualquer que seja o terreno, é a guerra do movimento. Para nós, revolucionários, o movimento é a vitória. Quando a tropa estava marchando numa região em que não havia inimigo, eu, geral, organizava a vanguarda, a tropa saía toda, e eu ficava até a retaguarda. Deixava até a retaguarda organizada, para cobrir a cobertura da coluna, e depois, como eu tinha um passo muito largo, né, eu ia passando por toda a coluna, e eu falava com cada soldado, aí que eu conhecia todos eles pelo nome, pelo apelido, etc. E isso me dava, e eu era uma espécie de juiz de paz, né? Todas as queixas, todas as dificuldades que cada um tinha, o que necessitava, era comigo que falavam, né? E o meu nome ficou na coluna, porque em qualquer lugar que chegavam, qualquer civil, morador, que vinha falar e reclamar ou pedir qualquer coisa, o soldado mandava, o coronel Prestes que vai, resolve. Então todo mundo ia procurar, o meu nome foi ficando por aí, e daí o nome com que a coluna ficou com o meu nome por isso, né? Eram mais ou menos umas 20 ou mais de 20 mulheres que acompanharam a coluna. Quando chegou aí, eu ainda era muito militar e não queria saber de mulher na coluna. Então eu dei ordens terminantes na tropa que estava organizando a passagem do Rio, que nenhuma mulher podia passar para Santa Catarina, que cada uma voltasse para casa, né? Mas eu fui última viagem, eu participei dela, eu fiquei até o fim.
Quando cheguei lá em Santa Catarina, as mulheres estavam todas lá. Já tinham passado e o que se ia fazer? Continuaram a marcha da coluna. E foram úteis, né? É verdade que eu tive que depois fazer autocrítica, porque realmente elas não foram peso nenhum, nem prejudicaram em nada, né? Pelo contrário, foram de grande valor mesmo e ajudavam muito na cozinha, né? No cuidado dos feridos, e algumas delas, inclusive, em combate, nos ajudavam a informar sobre o deslocamento do inimigo, e alguns empunhavam até o fuzil mesmo na luta. A coluna Prestes ainda hoje gera polêmica. A coluna heróica rasga o interior do país, do Rio Grande ao Piauí, se transforma em epopeia militar e deixa em seu rastro lembranças amargas. A coluna, por estratégia de sobrevivência, ela percorreu os lugares mais perdidos e mais inóspitos do Brasil, para ficar longe das estradas onde as tropas legalistas poderiam chegar, né? Então, de repente, aparecia aquele monte de homens, então eles me diziam assim, pareceu aquele povo esquisito, de fala revezada, que não sei o que estava fazendo aqui, que fazia uma bagaceira danada, comia a criação, prendia os donos, eu não sei o que eles vieram fazer, só Deus que deve saber, né? Então, essa era a impressão. De repente, aparecia aquele monte de gente comendo, precisando comer num lugar onde a comida não era suficiente, precisando vestir, precisando de mulher, né? E então eles viram a coluna como a maioria viu a coluna como uma tropa de ocupação. Então o povo fugia para o mato. Nós entramos em povoados mais tarde completamente vazios. E isso era um mal, né? Porque quando a cidade estava completamente abandonada, não era possível uma vigilância, etc., para impedir o saque, impedir que entrassem nas casas comerciais, etc., estava tudo abandonado. Mas que isso aí via. Mas quando tinha população, a população era respeitada, nos recebia bem, nos facilitava tudo, fornecia mesmo víveres, alimentos, etc. De maneira que as relações eram realmente muito boas. Teve um agricultor que a mulher dele foi estuprada, ele ingressou na coluna para achar quem tinha estuprado, matou, voltou e virou um matador, morreu na prisão de Campo Grande, né? Quer dizer, a coluna acabou mudando o destino, a trajetória, a vida dessas pessoas. Existia uma brigada de disciplina dentro da coluna. Um homem que estuprasse uma mulher e ocorreram violências, ele era fuzilado. Compreende? Um homem que cometesse um roubo, que cometesse violência, e de fato um comandante que está comandando uma coluna de 1.500 homens, ele não pode ser responsável por pelo comportamento de todos. Existia uma disciplina dentro da coluna, não é verdade? Tanto que, por exemplo, quando requisitava-se alimentos, tinha as requisições que eram assinadas por Luiz Carlos Prestes, que quando a Revolução fosse vitoriosa, né, eles seria devolvido, né, o equivalente em dinheiro, o que eles entregaram para a causa da Revolução. 1927. A grande marcha de mais de 25 mil quilômetros chega ao fim. Batalhas com mercenários e tropas do governo. Soldados dizimados pela fome e por doenças infecciosas. A coluna nunca foi vencida. De seus quase 2.000 homens, restaram apenas 600 para contar o final da história. Em 2 anos, a coluna Prestes é testemunha da enorme miséria que se esconde nos esquecidos sertões do país, e sua façanha traduz o sentimento de mudança que o Brasil clamava. Essa realidade me impressionou muito, porque nós estávamos lutando exclusivamente, o nosso objetivo, a nossa meta era contra o Bernardes, substituir o Bernardes. Mas diante desse quadro, chegamos à conclusão que nós estamos diante de um problema social muito sério. E nós éramos ignorantes. Por que um país tão grande, né, o povo visse nesse estado de miséria? Né? Foi isso que nos alertou para compreender que estávamos errados. Além disso, víamos, né, que quem mais sofria com a guerra civil eram os moradores. Prestes e o que sobrou de seus homens exilam-se na Bolívia. O cavaleiro da coluna Esperança deixa de ser o bravo comandante e se transforma em lenda, em um mito revolucionário.